Pastor Mateus já está entrando, deixa eu só a tela dele aparecer aqui. Muito bom. Pastor Mateus Lapa, seja bem-vindo, meu amigo. Pastor Anderson, como é que você tá? Tudo bem, tudo tranquilo. E aí, fala de onde? Tô falando de Itajaí, Santa Catarina. Da Catarina, muito longe daqui. Mas um dia a gente vai Alguns, estar, um dia a gente vai estar nesse congresso aí, vai dar certo. vai sim. Estamos esperando você. Bom demais. Gente, eu estou aqui com o pastor Mateus Lapa, ele é do MEVAN. Pastor presidente, o apóstolo Luiz Hermínio, não é isso? Isso, MEVAN, pastor Mateus também é diretor do CT MEVAN, que eu acho que é Centro Teológico do MEVAN, correto? exatamente. Pronto, Centro Teológico do MEVAN. Gente, pastor Mateus Lapa, ele tem trabalhado, não somente ele, mas eu tenho acompanhado também, como o pastor Júlio Melo também, e outros da sua equipe que caminham junto, sobre o ministério apostólico e a sua continuidade. O que é que eu tenho pensado sobre isso? A gente não pode, gente, falar só por falar, pensar só por pensar. A gente tem que ter algum tipo de fundamento. Uhum. A gente tem que ter uma explicação, enxergar como é que se entende isso. Então, pastor Mateus, a primeira coisa que eu falo com as pessoas é o seguinte: ó, observe o que a Bíblia diz. Não é? Então, nós temos textos, por exemplo, a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Pronto. Paulo está dizendo que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, mestres, profetas. Meu entendimento hoje, meu povo. Se Deus retirou, cessou o ministério apostólico, por que não cessou também os demais que estão nessa lista? Porque 1 Coríntios 12, 28 está escrito: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, operadores de milagres. Então a gente deve excluir também todos os mestres que existem hoje na igreja. Todo Uhum. mundo que ensina não deve ensinar mais. Mas eu que não quero que tenha apóstolo, só porque eu não quero que tenha, porque eu não acredito que tenha, o fundamento é porque eu não quero. Então eu tiro o apóstolo dessa lista e deixo todos os outros. Você percebe, gente? Você que está aqui nos ouvindo, que isso não tem sentido? Não tem sentido isso. É claro que a gente sabe que hoje, pastor Mateus, muita gente usurpa de uma função, de um ministério, de um cargo, de uma dinâmica ministerial que Deus não chamou ele. Ele simplesmente usurpa, e além dele usurpar, o que acontece? Ele acha, eu vou falar com você aqui, todo mundo que está entrando aqui, eu vou falar com você. O que é que muita gente acha? Eu vou ter o título de apóstolo porque meu poder, minha unção, ou eu vou ser maior do que as pessoas. Gente, não é isso. Os ministérios são atribuições e responsabilidades diferentes. Perfeito. É a mesma coisa, pastor Mateus, a pessoa é um pastor titular de uma igreja. Só que aquela igreja tem 10 igrejas. Aí tem um outro pastor que preside as 10. Tá? Ele exerce também um papel de bispado, porque ele supervisiona, ainda que ele não tenha o título de bispo, que ele não queira ter. A igreja dele talvez não seja episcopal, não tenha bispo, mas a atividade que ele exerce é de bispo, que é supervisionar pastores e igrejas. Então, a abrangência da responsabilidade é maior. Então, gente, a abrangência da responsabilidade de uma pessoa que tem um ministério apostólico é muito maior do que alguém que é pastor titular de uma igreja, o pastor local. Né? Então, existe a abrangência, existe a função, existe o serviço. Então, é muita coisa envolvida, mas, pastor Mateus Laba, queria que você falasse o que é que você tem. Primeiro, fala com a gente aí, se apresenta um pouco para o público, qual a área de estudo que você tem se concentrado, como é que está a sua vida acadêmica aí, está estudando, você está fazendo um mestrado internacional, como é que está isso aí? Bem, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você, né? Tenho lhe acompanhado, tenho desenvolvido esse relacionamento com você ainda que é à distância Sim. e glorifico a Deus pela sua vida. Hoje moro em Itajaí, Santa Catarina, onde nós estamos aqui coordenando o Centro Teológico Mevan, que é o braço de ensino do Ministério Mevan, e temos desenvolvido aqui um trabalho tanto localmente quanto online dentro dessa fundamentação.
Eu sou formado em teologia e hoje estou fazendo um mestrado pela Universidade Wagner da Califórnia em liderança apostólica e teologia aplicada. Muito bom. Então, o ministério apostólico é alvo do meu estudo acadêmico, né? E então nós temos nos dedicado a compreender esse movimento, a também desmistificar o que é de fato o serviço apostólico, trazer, né, uma sobriedade para um movimento apostólico. E aqui eu acho que nós temos que fazer uma distinção bem clara, assim, né, do que é o movimento apostólico que as escrituras nos apresentam, com caricaturas e até deformidades que nós podemos constatar nos nossos dias, né? E nós sempre falamos que a existência do falso não deslegitimiza o verdadeiro, Muito bom. né? Pelo contrário, o falso aponta para o verdadeiro. Só existe falso porque há um verdadeiro ministério apostólico, né? Não teria por que eu alertar alguém sobre falsos apóstolos se não houvesse mais apóstolos hoje, né? Se fosse algo tão claro quanto a luz do sol, nós não teríamos porquê. Você citou 1 Coríntios 12, mas nós gostamos de trabalhar a partir do texto de Efésios 4, que eu acho que Efésios 4 traz um panorama muito interessante para o nosso ponto de partida. Sim. Porque ali em Efésios 4 nós vamos ver que Cristo ele ascende aos céus e nessa ascensão aos céus ele dá dons aos homens, Sobe e distribui dons. distribui dons. E nessa distribuição de dons ou homens dons, ele dá apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E ali nós enxergamos que o próprio Paulo ele vai colocar uma finalidade, tanto de propósito quanto de tempo, para que esses ministérios eles continuem em operação, até que todos cheguemos, né, à maturidade da fé, ao conhecimento do Filho e à plena estatura do varão perfeito. E ele se inclui, não é? Até que todos cheguemos. Todos cheguemos. Então, Paulo ele coloca que o dom ele tem uma finalidade. E enquanto essa finalidade ela não é alcançada, todos esses dons estão em operação, porque o texto não vai deixar claro que alguns dons vão deixar de existir. Pelo contrário, né? Até um amigo, né, o professor Matheus Rangel, que é um amigo e é um mestre em grego, ele conversando comigo, ele falou, olha que quando fala que Cristo deu, esse verbo dar não é somente entregou uma vez, mas que ele continua entregando até que aquilo, que o propósito seja alcançado, Sim, sim. né? Então, há algumas coisas aqui que eu gostaria de destacar. Primeiro, Cristo, ele dá esses homens dons à sua igreja. E aqui é uma mudança de perspectiva que nós temos que ter, porque hoje, pastor Anderson, muitos líderes, muitos ministros, eles se sentem donos do rebanho de Deus. E eles não percebem que eles foram dados ao rebanho. Muito bom. Ou seja, É isso aí. somos nós que pertencemos ao rebanho, não é o rebanho que pertence a nós. É isso que Paulo vai argumentar em 1 Coríntios. Ele fala, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Por acaso não são servos por meio do qual vocês vieram a crer? Ele não se coloca como superior por ser apóstolo, não? Ele não se coloca como superior. E aqui é a grande questão que eu acho que nós estamos chegando nesse tempo, que é um tempo onde eu vejo um amadurecimento do movimento apostólico e profético contemporâneo. Que é o momento onde nós estamos repensando não o ministério, mas que tipo de ministério nós estamos vivenciando, né? E aqui Paulo é a figura óbvia, né? O Gordon Fee, ele vai falar algo
que eu acho engraçado, né? Ele vai falar assim, olha, é muito... seria, colocando no português do dia a dia, seria até um pecado a gente querer comparar qualquer ministro ou ministério com Paulo. É elevar muito de cima a régua, Sim, sim. né? É, eu costumo brincar dizendo que Paulo era um tipo de Messi, né? De Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho. Não tem como querer comparar, comparar jogador de futebol com esses caras, porque eles são Sim, exceção sim. à regra. Eles não são a norma. Mas, mas quando nós olhamos para Paulo, né, nós vamos ver que Paulo, em 1 Coríntios, ele vai repensar o seu ministério a partir da lógica da cruz. E eu acho que esse é o momento que nós estamos dentro do movimento apostólico contemporâneo, de repensarmos que tipo de autoridade nós estamos exercendo. E nós temos que abraçar a loucura do evangelho, a lógica da cruz, para nós não reproduzirmos modelos autocráticos, ditatoriais, que têm prejudicado o corpo de Cristo, que têm infantilizado o corpo. Né? E Paulo ele vai repensar, ele repensa o seu ministério e a sua autoridade apostólica a partir da cruz. E isso nós vemos muito ali em 1 Coríntios capítulo 3 e capítulo 4. Né? Ele vai pensar a partir da lógica da cruz. Ele vai pensar a partir da lógica do servo. Os ministros, antes de tudo, eles são servos, Sim. que são dados à igreja para o seu aperfeiçoamento, para o seu desenvolvimento. Né? Então, nós estamos em um momento onde nós estamos avançando nessa compreensão. Né? E, ao mesmo tempo, nós estamos em um momento de romper alguns paradigmas. Né? Então, nós estamos recuperando paradigmas que foram perdidos ao longo do tempo. Né? Por isso que falar do ministério apostólico hoje ainda causa estranheza para muitas pessoas. Principalmente reforma apostólica. Principalmente uma nova reforma apostólica. Por que a necessidade de uma nova reforma e o que tem a ver com o apostólico isso, né? Mas assim, nós precisamos compreender e entender que ao longo da história, o ministério apostólico ele foi sendo reinterpretado, né? Então nós temos ali o testemunho das Escrituras dos 12 que foram escolhidos por Jesus. Depois nós temos a figura, sobretudo, de Paulo aparecendo. Mas nós vemos que no Novo Testamento haviam outros apóstolos, além de Paulo. Nós vemos, por exemplo, Barnabé, nós vemos Andrônico e Júnia, nós vemos a Paulo citando os apóstolos das igrejas. Então nós vemos uma série de pessoas que recebem a titulação apostólica. Né? E aqui eu acho que é importante nós falarmos o seguinte: nem todo apóstolo, inclusive nas escrituras, eles possuem o mesmo nível de autoridade e a mesma esfera de atuação. São coisas que nós precisamos delimitar. Porque muitas pessoas, quando falam contra o ministério apostólico contemporâneo, acham que as pessoas que dizem que existem apóstolos hoje estão reivindicando uma autoridade apostólica semelhante à dos 12 ou de Paulo. Não existe. E isso nós precisamos deixar claro. Que quando nós falamos sobre o ministério apostólico contemporâneo, nós não estamos falando a respeito disso. E é o que muita gente tem a repulsa dessa fala hoje, ministério apostólico, porque pensa que está se referindo à igualdade do mesmo ministério apostólico do primeiro século, ou dos 12. Não é? E não é isso. Não é isso. É uma Exatamente. instituição, mas com uma dinâmica diferente, funções diferentes, ações diferentes. Não é? Muito interessante isso aí. O pastor Mateus, no seu entendimento, que você tem pesquisado, estudado
na sua opinião, o que não seria, ou o que não é, um ministério apostólico hoje? Não é, não seria, está longe de ser. As pessoas às vezes confundem também. Ou o que não caracteriza. Bem, o que não caracteriza um ministério apostólico, você começou falando a respeito de pessoas que se auto-intitulam, Por que achar se que auto, tem uma unção que, maior por causa do título, da que se nomenclatura. auto-proclamam. Então, apóstolos não são pessoas auto-intituladas porque possuem uma rede ministerial maior do que as outras. Não são pessoas que possuem, que estão no topo da hierarquia ministerial. Né? E aqui vale destacar porque Paulo, o mesmo Paulo que escreve 1 Coríntios 12, 28, que fala que Deus colocou primeiramente apóstolos, é o mesmo Paulo que escreve em 1 Coríntios 4, Deus colocou os apóstolos em último lugar. Isso é muito profundo. Né? Então, nós precisamos de uma correção de ótica a respeito do que significa ser o primeiro. Né? Ali em 1 Coríntios 4, eu acho que talvez seja uma das mais profundas e densas autodescrições de Paulo a respeito do seu próprio ministério. De como Paulo enxergava o seu próprio ministério. Né? Ele fala, olha, nós somos colocados como espetáculos para os homens e para os anjos. Nós somos considerados escória, lixo, desprezados. Então, as descrições de Paulo a respeito do seu ministério apostólico está muito distante daquilo que muitos hoje consideram o verdadeiro ministério apostólico. Talvez, se Paulo estivesse nos nossos dias, nós não enxergaríamos nele uma autoridade. Por quê? Porque a nossa percepção de autoridade está deformada por aquilo que é apresentado em nossos dias, pela cultura vigente. Perfeito, entendi. Hoje, só para explicar para o público, a gente sabe, gente, que hoje muitas pessoas têm ignoram o fato de existir hoje o ministério apostólico, porque a gente tem visto muita infantilidade, a gente sabe disso. Muita infantilidade, muita meninice, muito exagero, muito excesso. É muita gente querendo ser apóstolo só por causa do nome, do título, dessa sensação de um poder maior, dessa sensação de ter uma autoridade mais do que outras pessoas, do que outras igrejas e do que outros pastores. A gente sabe que não é bem assim, não é? A função hoje de um ministério apostólico, ela é muito abrangente. Então, você percebe que tem pessoas hoje no Brasil, pastores hoje no Brasil, grandes pregadores, que ele, apesar de não ter o título, ou algum tipo de ordenação apostólica, mas o serviço dele, o trabalho dele, a atuação dele é apostólica. Por quê? Você tira isso baseado nas raízes bíblicas. Por quê? Porque a dinâmica dele é apostólica. Porque ele implanta igrejas. Ele forma pessoas. Ele forma pastores. Ele forma obreiros. Ele trabalha continuidade. Ó. Ele trabalha discipulado, ele vai multiplicando, crescendo, formando pessoas, preparando pessoas, formou um aqui, preparou um grupo aqui, vai para outro grupo, está em outro lugar, ele vai ganhando território com um avanço missional. Isso é um trabalho apostólico, gente. Isso é uma função apostólica. Isso é um serviço apostólico, isso é um ministério apostólico. Então vocês entendem agora o que a gente está querendo dizer. Não é somente o título em si, o cargo em si, é a função que se exerce. Perfeito. É o trabalho que se exerce. Então assim, vamos acabar com... Por exemplo, pronto, vou dizer uma coisa para você daqui. Tem um presbítero na igreja. Ele é presbítero, mas você já percebeu que o trabalho dele é pastoral? Não é sobre título, é sobre serviço.
Não é sobre títulos somente. É sobre operacionalidade. Como é a operação dele, o serviço operacional dele, na perspectiva ministerial e espiritual daquele presbítero, é pastoral. É, sobretudo, pastoral. Então, a mesma coisa do ministério apostólico. Então, vamos separar aqui os excessos, as meninices. Gente diz que é apóstolo, não é. Gente que só tem um título, mas a função não é apostólica. Mas vamos entender de modo abrangente, com esses dois textos que lançamos aqui, para aqueles que chegaram depois, né? Efésios 4, 1 Coríntios 12, 28. Deus estabelece na igreja, não somente apóstolos, mas junto com apóstolos, Deus estabelece na igreja dons ministeriais, pessoas com funções ministeriais, profetas, mestres, pastores, doutores, evangelistas, e no meio deles está lá apóstolos. Apóstolos. Então, vamos tirar tudo isso que não é, mas vamos... Desculpa, vamos tirar tudo isso que não é, mas vamos entender o que é. O que de fato é. Hein, pastor Mateus? O que de fato é. Então, as pessoas estão meio assim confusas pela bagunça que vê, mas não pode ignorar a realidade do fato. Exato. E dentro disso que você falou, alguns conceitos são importantes de serem destacados. Por exemplo, isso era algo que o Dr. Peter Wagner enfatizava muito, que apóstolos, assim como os demais ministérios, mas falando do ministério apostólico, eles possuem esferas de atuação delimitada. O que isso significa na prática? Significa que Deus estabeleceu uma esfera de atuação para que esse ministro ele atue. E que fora dessa esfera de atuação, ele tem tanta autoridade quanto qualquer outro membro. O que isso significa na prática? Porque hoje, não sei se você já experimentou isso, mas você já experimentou aquela situação constrangedora de você ir conhecer um irmão e ele se apresentar para você dando carteirada, né? Você chama ele pelo nome, a paz do Senhor Anderson, Pastor Anderson, Apóstolo Anderson, Evangelista. O Wagner, ele olhava isso e ele falava assim, olha, Deus ele te designou uma esfera, ou seja, você é pastor para a sua igreja, para a esfera que Deus te colocou. Você não é pastor sobre todo o corpo de Cristo. Você não é apóstolo para todo o corpo de Cristo. Sua esfera de atuação. E o apóstolo Paulo ele fala isso. Ele fala isso em 1 Coríntios, ele fala assim, olha, se para outros eu não sou, para vós eu sou. Porque vocês são fruto do meu apostolado. Né? O apóstolo Paulo ele fala em 2 Coríntios 10, ele vai falar que nós respeitamos o limite da esfera de atuação que Deus demarcou e que se estende até vocês. Então, o apóstolo Paulo tinha clareza de que ele possuía uma esfera de atuação. E dentro dessa esfera de atuação, ele tinha autoridade apostólica para atuar. Então, isso nós precisamos recuperar. Porque uma das deturpações do movimento apostólico contemporâneo está no fato de achar que a autoridade apostólica está sobre todo o corpo de Cristo. E nem no primeiro século nós tínhamos isso. Exato, verdade. Tanto que Paulo escreve 1 Coríntios para combater aqueles que, entre tantos motivos, para combater aqueles que não acreditavam na sua autoridade apostólica, que estavam achando que ele não tinha legitimidade apostólica. Né? Então Paulo ele vai lembrar, olha, vocês são o selo do meu apostolado. O Mateus, embora eu não faça parte de uma denominação que tenha ministério apostólico, efetivamente falando, mas eu acompanho alguns amigos que trabalham com o ministério apostólico, e o que eu percebo neles, e isso é bem comum, me parece algo bem padrão, é que eles trabalham eles têm esse sentimento e essa dinâmica de cuidado, de preparo e de acompanhamento.
Ou seja, aquela igreja, aquele pastor que está debaixo de uma cobertura apostólica, significa que existe um pastor ou pastores que cuidam dele, acompanham, orientam, direcionam, claro, não como guru, a gente falou isso aqui desde o começo aqui, mas como uma pessoa de, de vasta experiência no ministério, uma caminhada muito longa, e que vai ter sobre aquele pastor, sobre aquela denominação, a palavra da sabedoria, a palavra da orientação, o cuidado, o zelo, que era o que os apóstolos faziam no primeiro século. Olha como Paulo disse aos Coríntios: eu vos tenho como filhos, eu vos trato como filhos. Então, assim, o ministério apostólico, como eu disse no começo, não é somente o título, é entender o que existe dentro da função, da funcionalidade apostólica. Zelo, cuidado, cobertura, e cobertura não é domínio, não é controle, não é opressão, cobertura é cuidado, cobertura é zelo, cobertura é discipulado, cobertura é Uma das coisas orientação. uma das coisas que o apóstolo Luiz Hermínio lhe fala, ele não utiliza o termo cobertura, Sim, né? Ele gosta de utilizar o termo fundamento, explica para a gente. porque a igreja é fundamentada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sim, Efésios 2:20. Inclusive, vale ressaltar que a, a interpretação reformada do texto vai dizer que apóstolos e profetas ali se referem a apóstolos do Cordeiro, profetas a antiga aliança. Essa é a interpretação clássica reformada. No entanto, quando nós olhamos o texto e olhamos a sequência do texto, em Efésios capítulo 3, versículo 5, nós vamos ver que Paulo ele vai dizer o seguinte: ele vai utilizar novamente o termo apóstolos e profetas, falando que o mistério que antes estava oculto agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Então, o que os comentaristas contemporâneos têm demonstrado é que Paulo está olhando não para o ministério profético, por exemplo, do passado, mas para o movimento profético do presente. Então, a igreja ela é fundamentada sobre a revelação de Jesus, sim, que apóstolos e profetas recebem. Então, apóstolos e profetas são fundamentos da igreja, né? E nós acreditamos que, sim, nós entendemos a doutrina apostólica e entendemos a doutrina profética revelada nas Escrituras Sagradas. Mas compreendemos também que Deus suscita apóstolos e profetas de geração em geração para dar continuidade isso aconteceu em toda a história da igreja. em toda a história da igreja. John Hus falou sobre Martinho Lutero, e Martinho Lutero reconhece que o que John Hus falou 100 anos antes dele se referia a ele. Sim, sim, Os pré-reformadores trabalharam o que Lutero trabalhou depois. sim. Os pré-reformadores morreram, depois veio Lutero, depois vem Calvino, depois tantos outros, Zwinglio e tantos outros. Continuidade. Então nós entendemos isso, e aí, voltando à questão, algo que o apóstolo Luiz Hermínio sempre trabalha é o quê? A cobertura dá limite. Mas eu não quero ser o limitador daquilo que Deus tem para você. Isso. É uma Isso questão é, semântica. isso É é uma muito questão, raro hoje. Isso é é muito uma, raro, viu? é uma questão semântica, mas que demonstra uma filosofia de ministério, Exatamente. né? Então nós queremos ser fundamento. Ou seja, nós queremos dar o suporte para que você se desenvolva dentro daquilo que Deus tem para você. Né? Por isso nós não utilizamos a linguagem de cobertura espiritual, ainda que nós entendamos. Entendi. É porque está tão assim meio vulgarizada que E eu acho que é fundamento é por isso que nós precisamos dessas correções semânticas, dessas correções de linguagem, porque, querendo ou são as não, revisões, né, que a gente vai fazendo dentro da é academia. exato. E é natural, assim, e de fato, assim, né, o ministério apostólico está relacionado à paternidade espiritual. Paulo ele vai fazer essa associação, né, em todas as suas epístolas, e essa relação dele como um apóstolo que gera
a igreja, que sente dores pela igreja, que corrige, que admoesta, né? Ele chega até a falar assim, olha, vocês vão receber minha repreensão por carta ou eu vou ter que chegar com a vara de disciplina sobre vocês? Né? Então, de fato, apóstolos são pais espirituais. Agora, a paternidade, e esse é outro aspecto que aqui no Mevan nós temos buscado trabalhar e desenvolver, a paternidade espiritual, ela visa o desenvolvimento e não o controle, não a manipulação, Eu não o entendi paternalismo. tudo aí. Entendi tudo. É por isso que a gente tem que falar sobre isso. Eu tenho falado sobre paternidade espiritual aqui já há um tempo. Eu falei, gente, a paternidade espiritual é bíblica. Sim. Mas a gente tem de entender, desculpa te cortar, pastor Matheus, mas eu estou só complementando. A gente precisa entender o que é que a Bíblia fala sobre esse assunto. Como é que ela funciona, como é a mecânica dela, como é a dinâmica dela. É o que você disse. Paulo está falando de uma situação que ele discipula, que ele orienta, que ele é o porta-voz de Deus. E que depois que ele orienta, discipula, capacita, ele emancipa. Ele emancipa, ele não oprime, ele não coloca a pessoa numa bolha. Eu quero te preparar, eu quero te orientar, eu quero ser teu pai espiritual no sentido de ser teu discipulador. Assim como Moisés foi para Josué, assim como Elias foi para Eliseu, assim como Paulo foi para Timóteo e Tito, assim como Gamaliel foi para Paulo, assim como Eli foi para Samuel, discipulando, formando, e depois o que é que Elias faz com Eliseu? Toma a capa, ou seja, eu estou te emancipando. Dê continuidade. E olha que quando Elias pediu a morte, lá na caverna, o Senhor falou o que com ele? Não, tem muita coisa para você fazer ainda. Você ainda vai ungir o teu sucessor. Teu sucessor. Então, assim, não é questão do controle, do domínio. É realmente te preparar, te capacitar. E para isso eu tenho que ter alguém mais experiente do que eu. Alguém com mais visão, com mais vivência do que eu. E entender essa pessoa é, para mim, como sim, um pai espiritual. Aquele que viveu coisas que eu não vivi ainda. Passou coisas que eu não passei ainda. Teve experiências com Deus que eu não tive ainda. E eu vou aprender muito com essa pessoa. Paulo disse, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Aos seus pés. Então, assim, são os Gamaliels que Deus coloca na nossa vida. Né? Esses caras é isso mesmo. Tem esse entendimento. E algo que aqui é dito, né, é que muitas vezes quem busca somente o apacentamento, ele se frustra com a paternidade. Porque o objetivo da paternidade, o objetivo de um pai é gerar os próximos pais. Que é justamente essa emancipação que você está dizendo. Né? Então, o objetivo de um pai é formar um homem e uma mulher para que ele seja, ela seja um novo pai, uma nova mãe, né? Então, quem busca somente o apacentamento pode se frustrar com a paternidade. Por quê? Porque a paternidade visa desenvolver, criar processos e mecanismos de emancipação, de formação, de conscientização, de maturação e que não existe uma cartilha pronta. É um processo, é uma É um etapa. processo, é uma vida. Muito bom. É por isso que Uma é bom, vida. é por isso que é bom, Matheus, esse espaço a gente dialogar, porque muita gente nunca ouviu isso. Ouviu outras coisas. Né? Ouviu coisas diferentes. Então, tem aquela coisa. A paternidade é algo diabólico. Existe a paternidade mal instruída, mal ensinada, deturpada. O diabo também é pai, né? Só que pai da mentira. Exatamente, exatamente. Eu tenho umas anotações aqui, muito interessante. É algo que eu já tenho um tempo sobre o ministério apostólico. Eu vou resumir aqui, só para você que está aí nos ouvindo, entenda uma coisa. Quando Deus fala de ministério, lá que foi lido em Efésios aqui no começo, 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores
e mestres. Uma coisa interessante, gente. Quando Paulo está falando em Efésios 4, ele mesmo concedeu uns. Uns o quê? Você tem que ler o contexto imediato. Ver o texto. Está dizendo que Jesus foi levado às alturas e deu dons aos homens. Dons aos homens. Aí Paulo complementa, continua o texto. Ele mesmo concedeu uns. Uns o quê? Dons. Ou seja, é um perfil ministerial. É um serviço ministerial. É um dom ministerial que Deus entrega a pessoas específicas. E uma dessas pessoas é o profético, o apostolado, mestre, ensinar. Né? Mateus, muita gente tem um pouco assim de raiva de mim, né? Porque eu coloco minha cara na rede social para falar algumas coisas, não é? Então, defendo algumas coisas que muitas pessoas não gostam, como, por exemplo, Ministério Pastoral Feminino. Eu sou um Claro. defensor, tenho minha fundamentação, inclusive, para Sim. isso. E sobre o Ministério Apostólico também, embora eu não seja, minha igreja não tem, mas eu entendo, nessa perspectiva que estamos dialogando aqui, o Ministério Apostólico. Agora, veja bem. Inclusive Júnior é um apóstolo, né? Sim, sim, sim. E Mateus Rangel explica muito bem isso, né? À luz do Sim, grego. Eu já vi sim. ele falando isso. O que é que nós temos aqui, gente? Veja bem. Como o Mateus falou no início, né? Existem ações apostólicas diferentes, esferas diferentes. Nem todo mundo foi como Paulo, nem todo apóstolo foi como Pedro, nem todo apóstolo foi como João. Cada E, apóstolo do e primeiro dentro século. disso, e dentro disso é importante nós falarmos sobre essas esferas, porque, por exemplo, nós vemos que Pedro é um apóstolo da circuncisão. Paulo é o apóstolo da incircuncisão. É verdade. Né? Ou seja, Ao nós concluir. temos esferas de grupos diferentes. Né? Então, a autoridade, e nós sabemos disso pelas cartas. Né? Por exemplo, por Atos. Nós vemos ali em Atos a resistência que Paulo tinha com os judeus. Sim, Por que será? Porque os judeus não era a esfera de atuação de Paulo. Por isso que Paulo verdade. não tinha autoridade para proclamar o evangelho aos judeus. Teve mais ênfase entre os gentios e Pedro fica com os judeus. Verdade. Exatamente. Eu quero ler um comentário aqui, pastor Ramon colocou lá em cima, muito interessante, foi até sobre uma fala de Luiz Hermínio. Aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, ele colocou aqui, aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio que o ministério apostólico é o dedo polegar, pois toca em todos os outros ministérios. Ou seja, além de exercer seu papel apostólico, consegue direcionar os outros. Pastor Ramon colocou aqui. Pastor Ramon é um fã do apóstolo Luiz Hermínio, viu? É daqui de É um Quênia. entusiasta. É. Então, essa dinâmica, na verdade, ela foi desenvolvida pelo Bill Harmon, né? Que, inclusive, ele publicou um livro na década de 80 chamado Apóstolos e Profetas e os Futuros Moveres de Deus. E aí Interessante. ele vai trazer essa analogia, né? Falando que o dedo polegar, perdão, o dedo Polegar. polegar, Polegar. do dedo polegar, certo? É o ministério apostólico, porque vai tocar em todos os Todos os demais outros. ministérios. Profético, evangelístico, pastoral, que é o dedo da aliança, e mestre, né? Ele vai trazer essa imagem, né? Essa imagem. Mas, de fato, o ministério apostólico é aquele que consegue trazer, e aí citando o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 12, que você trouxe logo no início, é um ministério que, de fato, traz uma ordenação para os demais ministérios. Por isso que Deus coloca em primeiro lugar. E ali é interessante nós vermos a construção do texto, porque nós vemos que ele está primeiro, segundo, terceiro. Depois ele não cita. Ele está colocando um grau funcional, exatamente. Né? E ele faz uma distinção entre os ministérios e os dons. Porque ele cita os três ministérios, são ministérios de governo. Porque, de acordo com o próprio Gordon Fee, qual é o problema que a igreja de Corinto
E ele vai falar isso naquele comentário que foi publicado pela Vida. Sei. Ah, Eu tenho ele aqui. depois veja ali, você vai observar que nesse texto ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios 12. Qual era o problema que Paulo estava enfrentando em Corinto? Um dos problemas é que a igreja estava sendo governada por profetas. Por isso a desordem no culto. Por isso a desordem dos dons. Tem Né? sentido. Tem sentido. Então, ele vai falar que Paulo ele coloca, estabelece primeiramente apóstolos para colocar a ordem apostólica, porque nós precisamos de uma ordem apostólica para um movimento profético. Doutrina. Doutrina, Muito importante. fundamento, né? O apostolado ele trabalha, né, com essa questão do crescimento, mas também trabalha com a questão da saúde do corpo, né? Então, Saúde espiritual, maturidade. apóstolos estão sempre olhando para o desenvolvimento, para a saúde do corpo, para a maturidade do corpo de Cristo. É verdade, tem sentido, porque o apóstolo ele sempre se preocupava, ele sempre chamava a atenção da igreja. Ele sempre Sim. corrigia, repreendia, falava o que estava faltando, o que precisava mudar. Então, na função apostólica. Eu tenho uma separação aqui, eu queria ler para você que está aqui nos assistindo. Veja bem, algumas esferas e classes que a gente pode identificar de apóstolos. Primeira classe, eu quero identificar aqui, ó. Jesus Cristo, primeira classe de apóstolo. Por quê? Porque em Hebreus 3:11 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da confissão, Jesus. Então, Jesus, apóstolo dos apóstolos. Segundo, apóstolos do Cordeiro. É isso, gente, que não tem continuidade. Apóstolos do Cordeiro foram os apóstolos do Cordeiro. Foram os apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21:14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Que, Então, assim, inclusive, eles possuíam ou eles receberam uma promessa especial de Jesus, uma promessa, inclusive, escatológica, né? No qual Jesus disse que eles se assentariam em tronos para julgar as tribos de Israel. perfeito, perfeito, perfeito. Então, primeira classe, Jesus. Segunda classe, apóstolos do Cordeiro. Terceira classe, gente, o que a gente falou aqui mais cedo, apóstolo de fundação. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente, construtor, e outra edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então, Jesus Cristo, logo após, apóstolo do Cordeiro, logo após, apóstolo de fundação. Por quê, gente? Porque Paulo não aparece na relação de apóstolos do Cordeiro. Percebe isso? Mas ele aparece como apóstolo de fundação. Uhum. Apóstolo de fundação. E, Ou seja, fundamento doutrinário. Observe Paulo, por exemplo. Paulo ele é o protagonista da doutrina da justificação pela fé, que está dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, Paulo, ele se destaca, ele é o expoente da doutrina da justificação pela fé. O que é isso? Apóstolo de fundação. Não vai aparecer, gente, nenhum outro ministério apostólico na face da terra, tá? Que venha se parear a esse do apóstolo Paulo, de fundamentação doutrinária. É disso que a gente está falando, gente, separando as coisas, separando as esferas e as funções. E, finalizando, só para finalizar o raciocínio, finalizando, apóstolos não fundacionais. Uhum. Apóstolos não fundacionais. Ou seja, o ministério apostólico hoje, sua continuidade, gente, não é para colocar um fundamento doutrinário complementar às escrituras. Não é nada disso, gente. É um ministério não fundacional, mas é um ministério missional. Ele é missiológico. Ele é um ministério soteriológico, porque ele vai expandir a missão e vai salvar vidas. Ele é eclesiológico, porque ele vai implantar igrejas. Não é? Ele vai formar pessoas, ele vai orientar, ele vai discipular, ele vai cuidar, ele vai fazer uma série de coisas que os apóstolos faziam também, exceto fundar novas doutrinas. E não é isso que o ministério apostólico hoje propõe, fundar novas doutrinas bíblicas. Pode falar, pastor. Não, eu ia comentar justamente sobre isso, porque pelo menos
eu não conheço nenhuma pessoa séria, com um ministério sério, que ah, advogue para o apostolado contemporâneo, que vá afirmar que apóstolos contemporâneos possuem autoridade para estabelecer novas doutrinas, né? Então, eu não conheço, eu nunca li ninguém falando sobre isso, nunca ouvi ninguém falando sobre isso, né? Porque às vezes nós vamos criando caricaturas a respeito do ministério apostólico ou dos apóstolos, e que na verdade essas caricaturas são rótulos que são colocados para deslegitimizar, para ridicularizar, Ridicularizar. né? É o que eu brinco, né? Mas que é uma verdade, mas é o que a fascista ou comunista se tornou para quem eu discordo politicamente, né? Então, se você é de direita e eu discordo de você, eu te chamo de fascista. Se você é de esquerda e eu discordo de você, eu te chamo de comunista. Então, são rótulos que, em si mesmo, por conta do uso retórico, eles já não significam mais nada, né? A não ser o uso pejorativo para tentar te diminuir, deslegitimizar, envergonhar, né? Então é fácil, né? Então é fácil eu criar caricatura do movimento, né? E, infelizmente, é isso que se tornou hoje o movimento apostólico para muitos, né? Então aí nós criamos jargões, como por exemplo, apóstolo bom é apóstolo morto. Ok, você pode falar isso, mas me mostra no texto, né? Nós somos o povo do texto, né? Sola escritura, nós falamos. Sim, sim. Mas me mostra um texto que vai dizer que o apostolado ele cessou, né? Porque aqui, né? Eu tô aqui com as institutas de Calvino. E aí quando nós vamos olhar para as institutas, e aí nós vamos ver o que Calvino vai falar a respeito do, dos diversos ofícios na igreja, nós vamos perceber o Você seguinte. até postou algo sobre isso esses dias, eu lembro. Sim, foi uma aula que eu dei aqui no Mevan, durante a EMAP. Sim. E aí, quando nós lemos, Calvino ele vai falar que apenas pastores e mestres eles possuem a função ordinária na igreja, né? Então ele vai ler Efésios 4:11, que é o texto que nós lemos, Sim. e aí ele vai dizer, olha, apóstolos, profetas e evangelistas não são ordinários na igreja. Deus suscita de tempos em tempos, né? Agora, qual é a questão que muitas vezes nós não nos perguntamos? É, da onde que ele tirou isso? Porque, veja, existe uma categoria teológica por detrás da leitura do texto. Porque o texto em si não vai dizer isso. O texto não vai dizer que pastores e mestres são funções ordinárias, enquanto apóstolos, profetas e evangelistas são funções extraordinárias. Então, Entendi. já existe uma categoria, né, teológica, filosófica por detrás, que vai dizer que apóstolos, profetas e evangelistas não são dados ordinariamente à igreja. E aí nós recebemos isso por tradição. Por isso que hoje é muito difícil nós olharmos para alguém e falar apóstolo Luiz Hermínio. Nós não temos problema com pastor Luiz Hermínio. Mas apóstolo Luiz Hermínio é difícil. Por quê? Porque nós recebemos por tradição que Deus não entrega mais apóstolos para a igreja. Mas o texto que diz que Deus entrega para pastores da igreja é o texto que diz que ele entrega apóstolos, profetas, É o evangelistas. mesmo. É o É o mesmo. mesmo texto. Gente, não entenda uma coisa. Não tem como a gente desconstruir isso. Não tem como a gente desfazer, dissolver isso ou dissociar as coisas. Está lá, são dois textos: pastores, mestres, apóstolos, evangelistas.
como a gente vai retirar só porque eu não quero que esteja ali? Você compreende isso? Então, assim, hoje eu penso que uma grande característica também do Ministério Apostólico contemporâneo é a questão que a gente falou aqui da emancipação, preparar, capacitar, formar pessoas, discipular. Eu quero emancipar ela, que eu quero que ela venha progredir, eu quero que ela venha florescer. E essa frase eu aprendi com meu amigo, ele está aqui presente, não sei se ele está aqui ainda. Pastor, lá em Vitória da Conquista. Deixa eu ver, coloque uma frase aí, ele está aqui, ó. Pastor Jorginho, todo mundo conhece ele somente como Jorginho. Está em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é a segunda maior cidade aqui do estado da Bahia. E quase 15 mil habitantes. E a gente conversando, e ele falou comigo que tem gente, que tem pastor, que tem dificuldade de emancipar pessoas. Ou seja, um ministério apostólico que não tem essa pegada, essa dinâmica de... estou enxergando Mateus ali, sabe? Ele tem um potencial, ele tem uma capacidade, ele tem uma habilidade, ele tem esse chamado. Vou preparar, vou orientar ele, vou dar as dicas, vou compartilhar experiências, vou estar observando, vou estar monitorando, como Paulo fala lá a Timóteo, vou experimentar ele, não é? Primeiro seja experimentado, depois exerça. Vou oportunizar para ele esse campo, esse trabalho, até ele se desenvolvendo. E quando eu ver, eu emancipo. Né? E aí, o que a gente vai emancipar? Qual é o projeto que Deus colocou na sua vida? Qual é a visão que Deus lhe deu? Compartilhe comigo. Ó pastor, ó apóstolo, Deus me deu essa visão, esse projeto. Então vamos trabalhar em cima disso aí. Quer dizer, então Deus deu visão somente a mim, como apóstolo? Não deu ao outro? Não é possível que o ministério apostólico seja dessa forma. Então é isso aí. Pastor Anderson, eu queria fazer um comentário em cima do comentário aqui do pastor Washington Porto. Sim, nosso amigo. Ele vai comentar aqui, vai falar assim, a conversa necessária para a igreja pentecostal. E eu acredito que é muito necessária, porque... E ele é muito pentecostal. É mesmo? É louco, ele é louco. Eu não conheço ainda. Eu conheço, ele é louco. Mas eu acredito que é muito necessária para a igreja pentecostal, por quê? Porque, infelizmente, e eu entendo, mas infelizmente, algumas denominações pentecostais, inclusive, se pronunciaram já contra o movimento apostólico contemporâneo. Né? Isso ali, eu estou falando isso início dos anos 2000. Né? Isso nós temos registro, teve concílio e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque a fé pentecostal, ali, como experimentada em Azusa, é a fé apostólica. Né? A recuperação pentecostal é a recuperação da fé apostólica. A filosofia de William Seymour é isso aí. Então, assim, para a vivência pentecostal, que é a vivência da fé apostólica, nós precisamos também do governo apostólico. E isso é algo que eu tenho pensado ultimamente. Por quê? Porque a vida da igreja apostólica, a vida de dons, ela requer uma ordenação apostólica. E é isso que nós vemos no Novo Testamento, é isso que nós vemos em Paulo, é isso que nós vemos em 1 Coríntios. Então, não basta ter dons, precisa ter o governo apostólico. Porque o governo apostólico, como você falou, ele vai trazer desenvolvimento. Ele vai trazer maturidade. Ele vai trazer ordem. Ele vai trazer expansão. Porque a vivência pentecostal requer o governo apostólico. Para trazer ordem, trazer disciplina, trazer um crescimento maduro. Trazer edificação. O ministério apostólico é o ministério da edificação. O apóstolo Paulo ele vai dizer, Deus não nos deu para a vossa destruição, mas para a edificação. Edificação. Para não ficar essa dinâmica que existe hoje na igreja pentecostal, somente de números. Números, crescimento numérico, números, quantitativo. Mas eu sei que não tem, meu Deus do céu, Senhor, eu vejo campos crescendo de forma numérica e você vai ver aqueles obreiros sem nenhum tipo de preparo. A visão apostólica prepara essas pessoas.
Forma essas pessoas. Acompanha essas pessoas de perto. Discipula. Prepara. Forma. E aos poucos vai emancipando. Quando não se tem esse entendimento, eu quero só número, eu abro a igreja ali, joga um obreiro lá. Quem é você, obreiro? Vai lá, obreiro. Abra uma terceira, uma quarta, uma quinta, joga um obreiro lá, joga outro obreiro. Não dou a ele estrutura, não dou a ele condição, não dou a ele formação, não dou a ele recursos, não dou a ele ferramenta, simplesmente se vire. É assim não. Uhum. A ação apostólica, ela se importa não somente com a implantação da igreja, Uhum. mas com o pleno desenvolvimento dela. Qual é a doutrina da sua igreja? Qual é o aspecto doutrinário? Qual é a fundamentação? Qual é a ordem que se tem? Então, é um conjunto de coisas. É um Sim. conjunto de coisas. E assim, nós acreditamos que a, que a igreja dos últimos dias é a igreja que vai ver e aqui deixa eu entendo que a historiografia, ah, por boa parte da igreja, ela era sensacionista e por isso a ideia da chuva serôdia, né? Ser Deus está agora trazendo a chuva serôdia, a chuva dos últimos dias, daquilo que ficou interrompido ao longo dos séculos, né? Eu sei que hoje nós já temos uma revisão da história a partir das lentes pentecostais carismáticas. E nós percebemos que na história nunca houve uma cessação dos dons, mas que houve uma continuidade e que, infelizmente, os movimentos de renovação foram sendo calados pela institucionalização da igreja. Mas nós acreditamos que os últimos dias a igreja ela vai recuperar a dimensão plena, né? E que e que a e que para essa recuperação não somente os dons do Espírito Santo são necessários, mas nós precisaremos também da plena atuação dos cinco ministérios, né? Porque é na operação dos cinco ministérios que a igreja atingirá a maturidade, né? Ele fala, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, né? Então, os santos eles são aperfeiçoados quando todos esses dons ministeriais que Cristo deu à sua igreja estão de fato em operação na igreja. E é nesse momento, é nesse lugar que a igreja vai desempenhar a obra do ministério. E vou mais além. Eu vou colocar aqui em paralelo o ministério apostólico, eu vou colocar em paralelo o ministério profético. Uhum. E também sofre essa mesma crítica, muita gente desacredita por causa de muita balela e bagunça que a gente sabe que existe. Mas eu tenho um exemplo aqui, vivo aqui. Pastor Washington Porto está aí ainda? Sinaliza aí para mim, por favor. Porque a experiência que eu tive foi com ele. Tive essa experiência com ele. E, ó, que incrível, tive essa experiência com ele, em Vitória da Conquista, há mais ou menos 2 anos atrás, aproximadamente. E como testemunha no ambiente, o pastor Jorginho, que está aqui também nessa live também. Eu estava pregando em uma conferência de Escola Bíblica de Obreiro de Vitória da Conquista, na Igreja Internacional de Adoração e Avivamento, pastor Anderson Viana, na EBO. Foi uma das edições da EBO. Essa EBO já está, acho que na 10ª edição. Eu acho que essa edição foi a 7ª, 8ª, mais ou menos. E aí ele está aqui, ó. Ele está aqui ainda. A pessoa está aqui, gente. Nesse momento que eu estava ministrando, ele estava engateando um trabalho na cidade que ele faz parte, que ele mora. Né? E Deus me deu uma visão profética com ele e com a esposa. Chamei os dois à frente. E naquele momento Deus me deu uma palavra profética para eles. Uma visão profética para o ministério deles. Está aqui a pessoa, gente, ó, pastor Washington, pastor Jorginho, os dois aqui. Um foi quem recebeu essa mensagem profética, o outro testemunhou disso. De obra de sinais miraculosos que Deus ia fazer naquela cidade através da vida deles, que eles não poderiam temer.
Estavam sobre as mãos dele os sinais, a unção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus. Que Deus ia tremer o lugar. Meu amigo, ô pastor Austin, tem quanto tempo a obra lá que você está à frente? Uns 2 anos e meio, não é isso? Uns 2 anos e meio, mais ou menos. Sabe o que é que Deus está fazendo na cidade? É uma cidade bem pequenininha, Mateus. Deus está operando sinais através dele e da esposa. Pessoas estão vomitando obra de macumba. Pessoas estão sendo salvas, libertas. Demônios, assim, de multidão, de gente, assim, de bolo, manifestando dentro da igreja. Para que gente que manifesta? Para ser liberto. Jesus, quando passou, o que aconteceu com os apóstolos? Demônios se manifestavam. Pessoas eram libertas. Pessoas eram curadas. É isso que está acontecendo lá. Em aproximadamente 2 anos, através de uma mensagem de um ministério profético. Deus me deu aquela mensagem profética, entreguei para ele. E ele está vivendo isso 2 anos depois do que Deus falou. Uma mensagem profética para a cidade que ele estava iniciando um projeto. Então, não tem como a gente dizer que isso não existe. Não é? Não tem como a gente fugir do ministério profético que Deus estabeleceu na igreja, mesmo sabendo que tem tanta bagunça por aí, tanta mentira, tanto engano, mas deixar de acreditar, né, no ministério do mestre, do doutor, do apóstolo, do profeta, do pastor. Não tem como, gente, a gente desmembrar isso aí. Não tem como. Ele colocou aqui, ó, pessoas vomitando sangue, salvação de almas, demônios sendo expulsos, curas e milagres, sinais e maravilhas. Não é nenhum charlatão, porque eu conheço Amém. a esposa dele. Então, resultado de uma mensagem profética, de um ministério profético. Então, se eu me intimidasse, não, isso aqui não é Deus, isso não existe mais. Existe, eu vivo isso, já vivi isso. Então, é disso que a gente está falando. Sabe que na leitura de muitos do movimento apostólico, ali eu digo Peter Wagner, o próprio Bill Hymon, eles vão mostrar como que Deus, antes de restaurar o ministério apostólico, Deus restaurou o ministério profético. Né? Então, eles vão fazer a trilha falando que Deus restaura, primeiro, a função do intercessor na vida da igreja, e que essa função da intercessão e da oração abre espaço para o funcionamento profético, que pavimenta o caminho para o movimento apostólico. Então, eles colocam a década de 80 como essa década onde Deus estava restaurando a função e o ofício do profeta na vida da igreja. E agora nós estamos em um momento onde apóstolos e profetas podem caminhar juntos. Muito bom. Mas eu queria aproveitar aqui o espaço, né, falando sobre o ministério apostólico, e fazer uma indicação do meu livro, Muito bom. Mostra Sinais nos Céus, Prodígios na Terra, que vai ser, na verdade, lançado oficialmente agora, no primeiro sábado do próximo mês, no Café de Pastores aqui no Mevansed. E aqui, no meu livro, eu tenho um capítulo inteiro dedicado a apóstolos hoje. Na verdade, a última sessão do livro, ele é sobre a nova reforma apostólica. São 4 capítulos que eu trato especificamente sobre a nova reforma apostólica. Onde eu falo sobre a historiografia da nova reforma apostólica, ou seja, eu mostro historicamente que a nova reforma apostólica é um movimento legítimo dentro da tradição protestante. Aí eu mostro no outro capítulo sobre um cristianismo de vanguarda. O movimento apostólico ele representa um cristianismo de vanguarda que é natural dentro do movimento da igreja ao longo da história. Sempre houveram cristianismos de vanguarda, ou seja, movimentos que foram à frente do seu tempo, que receberam críticas. Aí eu trato sobre apóstolos hoje, onde eu falo sobre a função do apóstolo, onde eu falo sobre a definição de apóstolo, a continuidade do ministério apostólico. Eu falo sobre a natureza da autoridade apostólica. Eu falo sobre como reconhecer um apóstolo. E aí depois eu encerro ali falando sobre o fim das ondas, utilizando aquela metáfora das ondas, né? Da primeira onda pentecostal, segunda onda pentecostal, terceira onda pentecostal. Então queria deixar aqui
uma indicação. Eu trabalho muitos textos, há muita bibliografia no texto, onde você vai poder acessar, você vai poder ter acesso. Qual o título? Repete o título do livro. Sinais nos céus, prodígios na terra, Pentecostes, reino e missão. Muito bom. Aí, gente, você quiser reservar esse livro, você pode mandar uma mensagem para um Instagram de Mateus. Sabe como é o seu Instagram aí? Tá? Matheus Lapa. No meu Instagram tem um link na bio. Ali no link você vai poder adquirir na pré-venda. Pronto, pronto. Perfeito, perfeito. Mateus, tem uma pergunta aqui. O que é que você pensa sobre isso? Uma igreja, tem uma pergunta aqui. Uma igreja pode ser apostólica sem ter necessariamente apóstolo? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acredito que assim, vamos lá. A igreja, ela é essencialmente apostólica e profética, né? A igreja de Jesus Cristo, ela é essencialmente apostólica e profética. Por quê? Porque o apostólico e o profético, eles são ministérios que compõem a natureza da igreja, Sim. né? Eu costumo dizer que apostólico e profético são ministérios de natureza, enquanto evangelistas, pastores e mestres são ministérios de operação, Sim. né? Então, assim, a igreja ela é essencialmente apostólica e profética. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não acredito que necessariamente cada igreja de cada lugar precise ter um apóstolo ou um profeta. Agora, eu acredito que todas as igrejas elas devem ter abertura para o funcionamento apostólico e profético. Ou seja, eu posso liderar uma igreja e eu estar submetido à autoridade apostólica e profética de um líder que eu reconheça. Ou seja, Sempre tem que ter um líder. exato. Que a gente pode chamar do líder sênior, né? O líder sênior, porque assim, você tem aquela igreja, gente, deixa eu explicar aqui para ver se eu entendi o que o Matheus quer dizer para dialogar com você também. A igreja tem aquele líder sênior, né? É um homem experiente, é um homem vivido. É a pessoa que... Posso dar um exemplo aqui? Sim, Por perfeito. exemplo, você é pastor de uma igreja. Sim, Né? Você é o pastor, líder de uma congregação, de uma igreja. sim, E embora na sua congregação não haja apóstolos e profetas, você, Anderson, está se sujeitando a uma liderança apostólica, aonde você vai ser orientado, aonde você vai ser cuidado, aonde você vai ser direcionado, você vai ser corrigido, e você vai abrir a sua congregação para o desenvolvimento do ministério apostólico. Isso não significa que necessariamente haverá um apóstolo na sua comunidade, entendi. Então, né? existe o líder sênior, que é aquela pessoa, gente, que Deus deu uma visão para aquela obra. Deus deu uma visão para aquele ministério. Observe, observe. Cada ministério ele tem uma dinâmica diferente, não é assim? Ele tem uma forma de trabalho diferente. Por quê? É a multiforme graça de Deus. Deus deu aquela visão específica para aquele pastor. E o trabalho que ele faz daquela forma prospera, salva almas, cura pessoas, proclama o evangelho. Só que tem uma igreja de um outro líder sênior que Deus deu outra visão. Um pouco diferente da primeira, mas que também o propósito, o fim é o mesmo. É o reino de Deus. É o crescimento do reino de Deus. Então, respeitar aquela visão que Deus deu àquela pessoa. Deus deu àquele líder, tá? Então, ele ouve alguém. Ele está submetido a alguém. Então, tem uma autoridade sobre ele. Por exemplo, eu era da Metodista Wesleyana. A Metodista Wesleyana, ela é episcopal. Ela tem um bispo. Então, eu me submetia a quem? Ao bispo. Existe um bispo regional. Acima do bispo regional, existe o quê? O bispo geral. Entende? Então, existe a igreja que tem o pastor presidente. Então, por aí vai. Então, a visão apostólica entende que tem alguém que Deus entregou uma visão, um direcionamento. E todos têm de caminhar dentro daquela mesma visão. Apesar de que tem gente que não tem visão nenhuma, viu?
Tem gente que não tem visão nenhuma, está precisando de visão, não é? Mas tem essa visão, tem esse direcionamento de Deus. Então, cada igreja vai ter uma visão diferente que Deus deu. É a multiforme graça de Deus. Deus vai trabalhar de diversas formas, em ambientes diferentes, em locais diferentes. Uhum. Então, é basicamente isso aí. Mateus, quer falar mais alguma coisa? A gente está já caminhando para o final. Se você quiser complementar, falar mais alguma coisa, para a gente encerrar. Eu queria ler uma parte aqui do meu livro, Sim, se eu posso. claro, claro. Aqui na parte sobre apóstolos hoje, eu trabalho as definições de apóstolo, e aí eu cito aqui. Uma das formulações amplamente citada é apresentada por David Canastrini, cuja reflexão busca articular a dimensão missionária, pastoral e governamental do apostolado. Para Canestrini, um apóstolo pode ser entendido como alguém chamado e enviado por Cristo para exercer autoridade espiritual, estabelecer pessoas na verdade do reino e fundar ou supervisionar igrejas. Essa definição enfatiza três elementos fundamentais. O primeiro é o chamado divino. O apostolado pressupõe uma vocação específica que tem origem na iniciativa de Deus. Essa dimensão vocacional aproxima o ministério apostólico das figuras descritas no Novo Testamento, nas quais o envio divino precede o reconhecimento comunitário. Muito O bom. segundo elemento é a dimensão do envio. O próprio termo grego apóstolos carrega a ideia de alguém que é enviado para cumprir uma missão. No Novo Testamento, essa linguagem aparece associada a um movimento de expansão do evangelho. Apóstolos são frequentemente apresentados como líderes que atravessam fronteiras culturais, estabelecem novas comunidades de fé e introduzem o evangelho em novos contextos. Assim, o apostolado está intrinsecamente ligado à dimensão missionária da igreja. O terceiro elemento destacado é a responsabilidade de estabelecer e fortalecer comunidades cristãs. O ministério apostólico não se limita à proclamação inicial do evangelho, mas envolve também a tarefa de estruturar e orientar a vida das igrejas, que surgem a partir desta missão. Essa função inclui a formação de líderes, a preservação da integridade doutrinária, a supervisão espiritual de comunidades em desenvolvimento. Muito bom. Aí eu pergunto para você que está assistindo aqui: o que foi de estranho que você ouviu nisso aí? Nada. É o que realmente é o que realmente existe em uma igreja. É o que realmente emana das escrituras. É o que realmente os apóstolos da igreja do primeiro século fizeram. É tudo isso aí. Então, não tem nada de espantalho, nada de monstruoso, nada de ilegal, gente. Não é? Então, quando a gente entende, dialoga sobre o assunto, a gente tem isso, a gente tem luz sobre o assunto. A gente Agora, tem uma verdadeira eu interpretação. acredito que um grande ponto assim que nós devemos destacar é aquilo que nós já falamos aqui a respeito, porque assim, o Peter Wagner, por exemplo, ele dizia que um apóstolo é alguém que recebeu uma autoridade extraordinária de Deus. E aí muitas pessoas interpretaram isso levando para o lado de se ele tem uma autoridade extraordinária, logo o exercício dessa autoridade é feito com base no autoritarismo. Só que aí nós temos que lembrar o que nós já destacamos aqui, que apóstolos são delegados que recebem uma missão sobre uma região, sobre uma esfera específica. Então nós precisamos compreender a esfera de atuação que Deus designou. Né? Então, o fato, Paulo ele vai falar assim, em 1 Coríntios, capítulo 9, ele vai falar assim, ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês. Então veja, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, entendia que o seu apostolado não era sobre todos, que haviam pessoas que não reconheciam o seu apostolado, mas que haviam pessoas que Cristo havia dado a ele. E qual é a prova disso? É que eles vieram a crer por meio do seu ministério. Eles, então, ele vai falar: vocês são um selo do meu apostolado.
né? Não tem como vocês negarem. Vocês são um selo, vocês são a marca do meu apostolado. Então nós precisamos recuperar essa dimensão de que o fato de eu ser um ministro de Cristo dado à igreja não significa que toda a igreja vai reconhecer a autoridade que Deus me deu. Sim. E tá tudo bem, É isso aí. porque eu sou um servo. Nós somos servos. Muito bom, muito bom. Mateus, minha gratidão pela sua participação, compartilhar um pouco dos seus conhecimentos, suas pesquisas e estudos sobre Ministério Apostólico e sua continuidade, sobre também esse excelente livro que você está publicando agora. Gente, você que entrou aí atrasado, tá? Eu vou deixar essa transmissão salva no meu feed aí. Você pode assistir com o tempo depois, pegar desde o começo, tá? Desde o começo. Tem gente falando aqui, ó, que foi muito esclarecedor tudo isso. Fico feliz por isso. Mas antes tem uma pergunta aqui. Acho que ele tá atrás de treta, que eu conheço ele, viu? O que vocês acham do modismo apostólico? Todo mundo querendo ser apóstolo. A gente Eu falou acho, disso. eu acho que ele respondeu já, né? É um modismo. É isso aí, Jorginho, é verdade. É o modismo, né? Infelizmente, é o que a gente falou no começo aqui, Jorginho. Muita gente tem um entendimento e interpretação errada sobre o ministério apostólico. Acha que é somente o poder do título, né? Que aquele título vai deixar ele um super pastor, não sei, uma autoridade sobre todos. Esse ponto que você trouxe é maravilhoso. Porque assim, tem pessoas, e nós temos conversado isso aqui, que tem o título, mas não tem a unção. Isso, é isso aí. Tem título, mas não tem unção. Qual é a grande prova de um ministro de Deus? Qual é a grande, por exemplo, qual é o grande teste de um evangelista? É que quando ele proclama o evangelho, pessoas são salvas, O pessoas são resultado, alcançadas. o O, fruto, o resultado de um pastor é que quando ele fala, o rebanho é nutrido, o rebanho se sente cuidado, abraçado. De um profeta, senão que quando ele abre a boca, os oráculos de Deus são transmitidos, o direcionamento, a edificação, a exortação e a consolação. Então, o resultado fala por si. E eu não estou sendo pragmático no sentido no uso da palavra resultado. Mas eu estou falando dessa unção, dessa graça, dessa capacitação que Deus concedeu. Né? O Peter Wagner, ele falava um negócio que eu acho interessante. Ele fala assim, olha, apóstolos, eles vão ser reconhecidos. Né? Então, se você, eles vão ser reconhecidos e as pessoas vão seguir um apóstolo por causa do seu direcionamento. Aí ele fala assim: se você diz que você é um apóstolo, mas você não tem seguidores, você é apenas um andarilho. tem muito andarilho por aí, velho. Né? Então, tem muito andarilho se chamando de apóstolo. Né? Tem muito andarilho se chamando de apóstolo. Por quê? Porque uma das características de um verdadeiro apóstolo é que ele tem uma visão clara e as pessoas que o ouvem se sentem direcionadas por ele. Então nós precisamos estabelecer algumas categorias. Sim. Infelizmente tem muito charlatanismo, né, nesse meio. Mas tem muita gente com ministério legítimo, verdadeiro, chamado por Deus. E você vê que Pastor realmente Anderson, mas sejamos sinceros. Não é só nesse meio que há charlatanismo. é verdade. Quantos charlatões se passam por bispos, por presbíteros, por É, diáconos, por pronto. pastores? Profetas, tudo. Cantor. Não É é? verdade. É verdade. E em diversas áreas. Médico, advogado. Verdade, verdade. Meus amigos, muito obrigado, viu, pela audiência de vocês, a atenção. Vou deixar salva essa transmissão para que você assista depois do começo, se você quiser, com mais tempo, com mais calma, porque a gente falou muita coisa aqui desde o começo, para que você entenda toda a fundamentação. Mateus, obrigado, viu, pela sua participação. Até a próxima.
Logo, logo a gente aparece novamente aqui com outros temas e outros assuntos. Gente, siga aí. Matheus Lapa. Ele transmite conteúdo muito bom aqui nas redes sociais. Pode seguir o Instagram dele aí. Eu recomendo, eu indico. Matheus. Pastor Anderson, obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo. Vamos continuar amadurecendo, conversando. Sim. Ao público que ficou conosco até o final e aqueles que também vão assistir, que Deus abençoe vocês, que vocês cresçam em graça, em sabedoria, em conhecimento, que vocês estejam abertos para tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo, porque aquilo que Ele está fazendo no nosso tempo é extraordinário. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Até a próxima. Um abraço.